Boa noite a todos. Para quem não viu, se chegaram agora que eu vi. Tudo bem? As carinhas de sempre, então ninguém vai ter crítica hoje. Eu tinha preparado de uma outra forma essa apresentação aqui, essa palestra, mas houve um contratempo, e então a gente vai fazer do jeito que der. O passado pode obstruir seu caminho para o futuro, é o nome dessa palestra, mas vocês vão ver de onde eu tirei isso. Olha, gente, eu juro que eu comprei um livrinho novo, mas a estante virtual demorou para entregar, e eu acabei fazendo a palestra no PowerPoint para mostrar para vocês, mas eu vou ter que usar esse livro caindo aos pedaços, que o PowerPoint eu não posso mostrar, não tem o projetor, não veio por um problema. E, peraí, vamos aqui, porque se der um vento aqui, voa tudo. E esse texto é desse livro aqui, Fonte Viva. E esse livro, ele costuma, a maior parte dos textos dele, que é a psicografia do Chico Xavier com os textos do Emmanuel, ele sempre se baseia, o Emmanuel... Oi, boa noite. Ele sempre se baseia no Evangelho de Paulo. E esse é um trecho da carta de Paulo aos Filipenses. E ele nos diz o seguinte... O título do texto é Avancemos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. O importante desse trecho da carta aos Filipenses é quando ele fala: esquecendo-me das coisas que ficam atrás, avanço para as que se encontram diante de mim. Semana passada, a Karen quase deu spoiler da minha palestra, falando de desapego. Tá? Eu falei, ela vai falar, e eu vou ficar sem tema na palestra. Mas graças a Deus, não deu spoiler. Um pouquinho só, não muito. Tá? Então, o texto é o seguinte. Isso aqui é Emmanuel, agora é Emmanuel falando. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por um grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se mobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que não lhe percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. Vocês veem, então, que aqui a gente tem muitos percalços, muitos acidentes que acontecem ao longo da nossa caminhada existencial. Esses imprevistos podem nos deixar paralisados, estagnados nesta existência. E é com frequência que a gente se detém muito tempo demais nesses acidentes, nesses imprevistos, demorando tempo para se recuperar, para se levantar e para seguir adiante, percorrendo um caminho produtivo ao longo da nossa existência. E o que o Emmanuel traz nessa primeira parte do texto é que muitos são os acontecimentos imprevistos que podem ocorrer em nossa existência. Jesus disse:
No mundo eis de ter aflições. Devemos nos lembrar que não estamos neste mundo a passeio, para viajar, de férias, desfrutando de maravilhas, prazeres, tranquilidades e satisfações. Estamos aqui, sim, para enfrentarmos certas dificuldades e desafios existenciais, pois este é um mundo de provas e expiações. E nessa etapa evolutiva, é comum a ocorrência de aflições, dificuldades, problemas e expiações do passado. Sim, temos que enfrentar as dificuldades, mas não serão elas que vão nos paralisar nesta nossa caminhada evolutiva. E continuando o texto do Emmanuel. Agora é que vem. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É daqui que veio o título da palestra. Se o passado ele pode ter as experiências, mas se você só se prender ao passado, ele vai te bloquear o caminho para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os revoltórios entorpecentes que por vezes nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso do nosso espírito à esfera superior. Então, nesse segundo trecho do texto de Emmanuel, ele nos faz recordar da bênção que é o esquecimento do passado. Porque, na maioria das vezes, o passado, apesar de ser esse depósito de experiências, nem sempre é o melhor guia, o melhor amigo no caminho, nesse caminhar para o futuro. Principalmente, cadê o Jurandir? Principalmente para nós, né, Jurandir? Que a gente tem mais passado que futuro, né? Tá bom que a gente tem que guardar, a gente tem que guardar, a gente tem que guardar as boas memórias e as boas lembranças, porque elas nos ajudam, nos fazem bem e aquecem o coração, né? A gente tem que pensar nisso também, viu? O ideal é tirarmos proveito do aprendizado que tivemos nas experiências anteriores, sempre nos lembrando que o passado é uma série de experiências findas. Passado é caminho percorrido, o chão passou, acabou. Não tem mais como voltar. O presente que vivemos é o aqui e o agora. E o futuro é a busca pelas novas experiências. E Deus, que nos dá a bênção de renovarmos nossas experiências a cada reencarnação, nos dá também a bênção, a graça do esquecimento do que fizemos no passado. Justamente para que a gente se concentre no aqui e agora e façamos desta existência uma jornada mais produtiva. E que não fiquemos todo o tempo remoendo atitudes, culpas, melindres e orgulhos do passado. As imperfeições do passado passaram, redundância. Ficar nos lembrando de pessoas com quem nos indispusemos, quem eram nossos inimigos, com quem criamos dívidas, então. O esquecimento é uma bênção para que nos libertemos desses remorsos, culpas e atitudes paralisantes que nos entravam na nossa caminhada evolutiva. Quanto mais você se ligar ao passado, mais depressivo se tornará, pois ali estão situações findas. Não tem como voltar atrás e consertar. Não tem como voltar atrás e solucionar. Isso é que dá depressão. A pessoa não tem como ir lá e renovar tudo, não tem. Daqui para frente é outro caminho. Isso sem contar as situações desta existência, que também podem ser paralisantes nesse nosso percurso. E esse texto nos ensina a avançar. Então, avancemos o título dele. A crescer e progredir. E para isso acontecer, é necessário realizar um dos exercícios mais difíceis para as pessoas: o autoconhecimento ou reforma íntima. Somos seres de uma única vida, que é composta de várias reencarnações.
E em cada uma delas deveríamos ser muito gratos a Deus, demonstrando uma evolução, um passinho adiante, nossa evolução. Sócrates, o sábio, não o jogador de futebol, disse: conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho complementou: conhece-te, aceita-te e supera-te. A frase representa o percurso do crescimento pessoal que começa com o autoconhecimento, passando pela aceitação de quem se é, com suas qualidades e limitações, para alcançar a superação dos obstáculos e atingir o aprimoramento contínuo com o amadurecimento pessoal. Pois a reforma íntima não é um exercício fácil, não é para amadores, tá? Especialmente para nós, que tivemos já tantas reencarnações e tantos resquícios, que acho que a gente não deveria ser chamado de bipolares, seriam multipolares. Concorda? E veja a complexidade. Um processo de transformação que nos faz viver um conflito interno. Há momentos da nossa existência atual, quando percebemos nossos traços de inferioridade do passado, e em outros momentos, reconhecemos nossas potencialidades espirituais. Ora, nos vemos frágeis, falhos e impotentes, e ora nos vemos vitoriosos, virtuosos, repletos de força para nos tornarmos seres espirituais perfeitos. Tudo vai depender da reforma íntima. Ninguém vai fazer isso por você. O psicólogo Rossandro Kingsley disse em uma de suas palestras: reformar não é demolir tudo e começar do zero. Reformar é um processo de mudança, tentando aproveitar o que há de bom, fazendo uso das experiências boas do passado e nos desapegando de tudo aquilo que não nos traz proveito e só pesa na nossa caminhada. Ó, o desapego aí, tá vendo, cara? A reforma íntima requer que estejamos dispostos a ver nossas falhas e defeitos e nos esforcemos continuamente para que a mudança aconteça e alcancemos essa meta de perfeição, cujo maior exemplo, nosso maior exemplo é Jesus. É verdade que há momentos quando o cansaço nos abate, pois a mudança pede esforço, comprometimento com novos hábitos e comportamentos. E pensamos, nossa, eu não sou nada disso que eu estou tentando ser ou fazer. E se eu preciso me esforçar, então não sou nada, não sou tudo isso. Mas temos que ter paciência e calma, pois esse processo é gradual, não é de uma hora para outra que se consegue. E saber que teremos altos e baixos durante esse percurso também é importante lembrar disso. O esforço não nos desmerece nesse percurso, visando a conquista dessas virtudes dia após dia. Carl Jung disse: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Tudo a ver com o processo da reforma íntima. O autoconhecimento sob o olhar honesto para dentro de si mesmo. E poderemos ser um pouco melhores, comprometidos com a nossa mudança e evolução espiritual. Na resposta à questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos recomenda que atentemos não para o que fomos no passado longínquo. Eu era rainha de Sabá, sei lá quem. Mas que ao nos recolhermos à noite, examinemos o nosso dia. Será que o que eu fiz foi o melhor em relação a alguém? Será que eu consegui ajudar alguém? Será que eu tive uma atitude contrária à orientação de Jesus? E que sigamos em frente buscando ser melhores no dia seguinte. Agora continua Emmanuel. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano, na intimidade do próprio coração, e que subiu às culminâncias do apostolado com o Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento.
Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência do seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para adiante. Ninguém progride sem renovar-se. E aqui Emmanuel nos recomenda: deixemos esse passado oneroso e que sigamos adiante e avancemos. Porque se nos paralisarmos pelo remorso, pela culpa do nosso passado, ficaremos retidos no meio do caminho. E ao enfrentar um conflito interno, nos sentimos impotentes e frágeis. Então a gente tem que saber, ao se sentir assim, que isso é perfeitamente normal e humano. Lembremos-nos que haverá sempre dias melhores, quando nos sentiremos cheios de gratidão e autoestima, que nos fortalecerão ainda mais nessa caminhada evolutiva, sentindo a vibração da verdadeira felicidade. E que possamos fazer como nos orientam Paulo e Emmanuel, que nos esqueçamos de todas as expressões inferiores do dia anterior e que avancemos para os dias iluminados que nos aguardam. Muito obrigada. Boa noite. Então, vocês agora, por favor, ao aguardarem o passe, façam silêncio, que a sua participação com o silêncio é importante. Obrigada.